Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Está no ar o Rede TV News. A corrida contra o relógio eleitoral. Há 5 dias do fim do prazo, partidos definem candidatos à presidência e aos governos estaduais. Nessa edição, as convenções do fim de semana. E você vai ver também. Bandidos atiram na rua contra um grupo e matam 3 pessoas no Rio. Em São Paulo, num ataque de fúria por causa de bullying, um funcionário da Bombril mata 3 colegas de trabalho. 4 operários morrem soterrados na queda de um barranco no Espírito Santo. A crise migratória na Espanha. A polícia vai montar barreiras marítimas para impedir a chegada de novos refugiados. Começando o nosso Rede TV News de hoje, olha, faltando 5 dias para o término do prazo para o fim das convenções partidárias, a corrida eleitoral para a presidência vai ganhando forma. Hoje, mais 3 candidatos foram confirmados. Na corrida pela presidência, mais 3 candidatos entraram no grid de largada, com convenções realizadas em São Paulo. O empresário Renan Santos será candidato pelo Missão. Ele é ativista político do Movimento Brasil Livre. Renan estreia nas disputas políticas querendo se posicionar como terceira via, uma opção contra a polarização Lula e Flávio. O Partido Comunista Brasileiro oficializou uma chapa pura com Edmilson Costa como candidato a presidente e a colega de partido Cleusa Santos como vice. Edmilson Costa é economista e professor. O jornalista Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, vai disputar a presidência pela 5ª vez. Amanhã será a vez do presidente Lula. A convenção será realizada pela manhã também em São Paulo. Lula tentará o seu 4º mandato como presidente da República e pela 2ª vez terá como vice Geraldo Alckmin, do PSB, que teve a candidatura confirmada na última quarta-feira em convenção realizada aqui em Brasília. Hoje, Lula participou da convenção da federação que une PT, PV e PCdoB na Bahia. Durante o evento, o presidente ignorou a legislação eleitoral que proíbe pedidos de votos antes do início oficial da campanha, marcado para o dia 16 de agosto. Quando vocês estiverem brigando e pedindo voto para vocês, pelo amor de Deus, depois de falar do Jerônimo, depois de falar do Wagner, do Rui Costa, de vocês, lembre-se que tem o Lulinha lá em São Paulo esperando um voto de vocês para poder virar presidente da República. Outros políticos já confirmaram candidaturas. O ex-governador de Minas, Romeu Zema, pelo Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Samara Martins, do Unidade Popular, a única mulher na disputa, e Flávio Bolsonaro, candidato do PL, o maior partido de oposição ao atual governo. Romeu Zema e Flávio Bolsonaro correm contra o tempo em busca de um vice. O prazo final para definir o nome é a próxima quarta-feira, 5 de agosto. Ontem, Flávio chegou a confirmar a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, mas a senadora não aceitou porque acatou a orientação do partido de manter neutralidade. A corrida eleitoral nos estados vai desenhando as alianças políticas dos partidos que vão influenciar na disputa para a presidência. O PT abriu mão de candidatura própria em 14 estados. Hoje, em São Paulo, a candidatura de Tarcísio de Freitas à reeleição reúne uma frente formada por uma ampla aliança de 10 partidos de centro-direita. Ao lado de Flávio Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas foi oficializado neste sábado como candidato à reeleição em São Paulo. Ele conta com Felício Ramute como vice-governador na chapa. A composição também conta com os pré-candidatos ao Senado André do Prado e Guilherme Derrite, além do apoio do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, do presidente do MDB, Baleia Rossi, e do prefeito da capital, Ricardo Nunes. A gente pode falar da linha 17 do metrô, a gente pode falar do Rodanel, a gente pode falar da linha 6. Essas são obras grandes, todo mundo enxerga. Mas o que falar, Celso, das obras pequenas? Creches que passaram 10, 15 anos abandonadas e que nós entregamos. Porque é cuidar da primeira infância, é cuidar das crianças. Hospitais que estão abandonados, nós entregamos. Coragem para tirar famílias das áreas de risco, das palafitas, das encostas, dos mananciais.
que sofriam a cada período de chuva. A convenção serviu não apenas para confirmar a candidatura de Tarcísio para o governo de São Paulo, mas também para consolidar uma frente de partidos de direita e centro-direita em São Paulo. Uma aliança que deve ter peso não só na disputa pelo governo paulista, mas também no cenário nacional. A presença de Flávio Bolsonaro reforça a aproximação entre o governador paulista e o grupo político ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Olha tudo que nós fizemos. Qual o problema de habitação da história? Qual a quantidade de cirurgias da história? Menores indicadores criminais da história? Qual o problema de infraestrutura da história? Qual a expansão do metrô da história? Isso é recorde. E nós não tivemos o patrocínio do governo federal. Agora imagine o que vai acontecer no estado de São Paulo com Flávio Bolsonaro na presidência da República. Imagine. Com a definição de Tarcísio de Freitas, São Paulo tem agora 5 candidatos confirmados ao governo do estado. Carlos Machado, do PCB, foi anunciado na convenção de hoje na Câmara Municipal de São Paulo. Vivian Mendes é a candidata do União Popular. Vera Lúcia vai concorrer pelo PSTU. Fernando Haddad terá como vice o ex-prefeito da capital, Márcio França, consolidando a coligação PT-PSB no estado. Em Minas Gerais, 7 nomes já estão confirmados na disputa do governo do estado. Hoje foi a vez do MDB lançar a candidatura própria. Gabriel Azevedo foi oficialmente anunciado durante a convenção do MDB, realizada na tarde de hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aos 40 anos, Gabriel é ex-deputado estadual e também já foi presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Ainda sem confirmação de quem será vice na chapa, ele afirmou que a vaga vai ser ocupada por uma mulher. Nós teremos, para valorizar sobretudo a presença feminina nas eleições, uma vice-mulher. E a partir de hoje, essas mulheres se inscrevem dentro dos quadros do MDB, para que a gente possa, junto com a direção executiva, selecionar a mulher que vai nos acompanhar nessa chapa. O tabuleiro eleitoral na disputa pelo governo de Minas está quase pronto. Já estão confirmadas as candidaturas de Alexandre Calil, do PDT, Ben Mendes, do Missão, Indira Xavier, do Unidade Popular, Patrus Ananias, do PT, Rafael Duda, do PSTU e professor Túlio Lopes, do PCB. Líder nas pesquisas eleitorais, a candidatura de Cleitinho Azevedo, do Republicanos, segue indefinida. O senador tem reuniões agendadas para hoje e amanhã para tentar reverter a decisão do próprio partido que retirou a candidatura após ele faltar à convenção. Cleitinho afirma que está na disputa. E para amanhã, aqui em Belo Horizonte, vão acontecer as convenções do PSD, que deve confirmar a candidatura de Matheus Simões, atual governador, e do PSB, que deve trazer o nome de Jarbas Soares, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais. E o Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros em que o PT abriu mão de candidatura própria para fortalecer o palanque num dos principais redutos bolsonaristas do Brasil. A convenção do PL do Rio aprovou o nome de Douglas Ruas como candidato do partido ao governo do estado. Filho do prefeito de São Gonçalo, capitão Nelson, Ruas é deputado estadual e assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Rio depois da prisão de Rodrigo Bacelar. Já a convenção do PSD confirmou a candidatura de Eduardo Paes. Prefeito do Rio por 4 mandatos, Paes foi quem ocupou o cargo por mais tempo. Esta é a terceira vez que ele tenta chegar ao governo do estado. Hoje foi a vez do PT realizar a convenção estadual. O partido decidiu não apresentar uma candidatura própria ao Palácio Guanabara e declarou apoio a Eduardo Paes. O candidato do Republicanos será Antony Garotinho. Ex-governador do Rio entre 1999 e 2002 e ex-prefeito de Campos dos Goytacazes por 2 mandatos, Garotinho também foi deputado federal, secretário estadual de Segurança e de Governo. O coronel da Polícia Militar, João Jacques Busnello, será candidato do Missão. Ele foi subcomandante do BOPE e comandou batalhões da corporação. O PSTU confirmou o nome de Ciro Garcia como candidato do partido. Ex-bancário, professor, historiador e político, Ciro Garcia já concorreu em outras 10 eleições para diferentes cargos no Rio. A convenção do Novo oficializou André Marinho como candidato.
Formado em ciência política pela Universidade de Nova York, Marinho se apresenta como artista, comunicador, apresentador e showman. No Distrito Federal, o ex-governador José Roberto Arruda confirmou candidatura mesmo com problemas com a Justiça. Outros 4 partidos realizaram convenções neste sábado. A governadora Celina Leão, pré-candidata à reeleição pelo PP, recebeu o apoio de mais 2 partidos, o Podemos e o MDB. Os MDBistas estavam divididos após o rompimento entre Celina Leão e o ex-governador Ibanez Rocha. Mas a governadora conversou por telefone com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e selou o apoio. O PSTU também realizou convenção e oficializou o professor Robson como candidato. Outro confirmado foi José Roberto Arruda. PSD e Avante fizeram convenção para lançar a candidatura do ex-governador, apesar dos problemas com a Justiça. Arruda foi condenado a ficar inelegível em 6 processos por improbidade administrativa. Ele vai tentar se manter na disputa com base na flexibilização da lei da ficha limpa, que está em discussão no STF. E a reta final das convenções partidárias também movimenta a disputa pelos governos estaduais no Nordeste. No Ceará, o PSDB oficializou neste sábado a candidatura de Ciro Gomes ao Palácio da Abolição. Na noite de sexta-feira, o PT confirmou a candidatura do governador Eumano de Freitas à reeleição, em convenção com a presença do presidente Lula. Nós vamos ganhar as eleições desse país. O delegado Hugo Leonardo também já foi oficializado como candidato pelo partido Missão. E o bancário Serlei Leal foi confirmado pela UP. Na Bahia, o PT oficializou neste sábado a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição. Lula também participou do evento. Na semana passada, o União Brasil oficializou a candidatura de ACM Neto ao governo do estado. A Unidade Popular, a UP, confirmou a candidatura de Haroldo Félix ao governo da Bahia e o PSOL homologou a candidatura de Ronaldo Mansur. Em Pernambuco, o PSB oficializou hoje a candidatura de João Campos ao governo do estado. A Unidade Popular, a UP, confirmou a candidatura de Camila Falcão. O PSTU homologou Guilherme Fonseca e o Partido Democrata confirmou Jeremias Cosmo como candidato. A governadora Raquel Lira, do PSD, também deve ter a candidatura à reeleição homologada durante a convenção agendada para este domingo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as convenções partidárias podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, dia 5 de agosto. É nesse período que os partidos e as federações oficializam as candidaturas e definem as coligações para as eleições deste ano. Depois dessa etapa, o prazo para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto. E daqui a pouco você vai ver, em São Paulo, num ataque de fúria, por causa de bullying, um funcionário da Bombril mata 3 colegas de trabalho. 4 operários morrem soterrados na queda de um barranco no Espírito Santo. A crise migratória na Espanha, a polícia vai montar barreiras marítimas para tentar impedir a chegada de novos refugiados. O Rede TV News volta já. Estamos de volta com o Rede TV News. No Rio, ataque a tiros contra um grupo de pessoas numa rua do Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste da cidade, deixou 3 mortos, entre eles uma mulher. A polícia investiga se os crimes estão relacionados aos confrontos armados na região, dividida entre a milícia e facções. O nosso repórter Tony Vendramini traz todas as informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Oi, Tony, boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, esse ataque aconteceu próximo à comunidade do Terreirão, que fica no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Testemunhas contaram que homens armados passaram atirando. 3 pessoas morreram, entre elas uma mulher. O outro homem ficou ferido, o estado de saúde dele não foi informado. Segundo a polícia, horas antes do ataque, facções criminosas rivais entraram em confronto na região, Augusto. Perfeito, Tony. Obrigado por suas informações, então, direto aí do Rio de Janeiro. Olha, em São Paulo, um ataque na fábrica da Bombril também deixou 3 mortos.
As vítimas são 3 funcionários da fábrica que trabalhavam normalmente na manhã de hoje. Um outro funcionário que estava de folga atacou os colegas de trabalho com uma faca dentro da empresa. Testemunhas disseram à polícia que Cláudio Henrique da Silva, de 33 anos, se queixava de bullying por parte das 2 vítimas. O terceiro funcionário foi morto ao tentar impedir os ataques. Cláudio foi preso e, segundo a polícia, se matou na cela. A Bombril lamentou as mortes. 4 pessoas morreram soterradas quando trabalhavam numa obra em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Um dos mortos é o dono da obra. Os outros 3 são da mesma família, pai, filho e tio. A obra era para a construção do muro de contenção de uma encosta. A proteção de plástico não impediu que toneladas de barro atingissem os operários. Foi tudo tão rápido que eles não conseguiram escapar. A obra ficava ao lado de uma distribuidora de bebidas. Segundo a prefeitura, estava embargada há 1 ano por apresentar irregularidades. Exames feitos na capitã da PM de Minas Gerais, morta em 20 de julho, apontaram resíduos de drogas nas amostras colhidas pela perícia. O ex-companheiro da capitã, um sargento da PM, é suspeito do crime. Vamos então agora ao vivo a Belo Horizonte, falar com a repórter Clarissa Guimarães, que acompanha a investigação desse caso e nos conta todos os detalhes, né, Clarissa? Boa noite para você. Muito boa noite para você também, Augusto. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Rede TV News. É isso mesmo, Augusto. O laudo da Polícia Civil aponta que a capitã da Polícia Militar, Michele Azevedo, fez uso de êxtase e de anfetamina no dia em que tudo aconteceu. Os exames foram feitos 3 dias após a morte da policial militar. O marido dela, o sargento da PM, Eduardo Abner, foi preso em flagrante no dia do crime, suspeito de feminicídio. Durante depoimento dele à Polícia Civil, Eduardo Abner disse que a esposa caiu em casa, mas os ferimentos dela não eram compatíveis com uma queda. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Abner carregou Michele desacordada pelo corredor do prédio. Foi ele quem levou a policial militar a um hospital aqui de Belo Horizonte. Assim que ela deu entrada na unidade hospitalar, os médicos constataram que Michele já estava morta há pelo menos 4 horas. A Polícia Civil aguarda agora o laudo da necropsia, que vai indicar as causas e as circunstâncias da morte. Augusto. Perfeito, Clarissa. Obrigado por suas informações direto aí de Minas Gerais. Olha, começou a ser vendida hoje a gasolina com 32% de etanol. A mistura foi autorizada pelo Conselho Nacional de Política Energética de forma temporária. De Brasília, o Anderson Arcoverde traz todas as informações sobre essa notícia para a gente, né, Anderson? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Augusto, essa mistura poderá ser comercializada por 180 dias. Esse prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período apenas uma vez. Por causa do aumento dos custos do petróleo e dos combustíveis provocado pela guerra no Oriente Médio. O Conselho nega que esse aumento do percentual do álcool na gasolina possa prejudicar os motores. Mas a ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, afirma que há sim um risco, uma necessidade de se fazer mais estudos. Alguns engenheiros afirmam que há sim o risco de aumento de desgaste nos motores, principalmente dos carros mais antigos, que são movidos apenas a gasolina. A dica, então, é usar aditivos, tanto para o motor quanto para o sistema de combustíveis. Augusto. Ok, Anderson, obrigado por suas informações. E olha só essa, uma estátua inusitada está dividindo opiniões e causando polêmica em São Gonçalo do Amarante, na Grande Fortaleza. A escultura, essa aí, olha só, de 11 metros, foi erguida numa propriedade privada e custou cerca de R$100 mil. A dona do terreno disse que a estátua é uma homenagem a Lúcifer. Isso mesmo, o que causou desconforto entre os vizinhos. Essa passa a ser a maior escultura do mundo dedicada à figura bíblica relacionada ao inferno. Segundo a prefeitura, a estátua tem todas as licenças ambientais e urbanísticas necessárias para estar aí.
Estamos de volta e olha, uma lei aprovada pelo presidente Lula que autoriza o pagamento de pensão alimentícia por Pix. A medida busca diminuir atrasos e evita novas ações para o cumprimento dos valores. A Persila cria 5 filhos. De um dos pais, ela recebe pensão alimentícia, mas do primeiro ex-marido recebeu apenas ajudas pontuais. Pensão, não vamos dizer uma pensão, um pequeno suporte ele me ajudava, com valores não consideráveis, mas me ajudavam. Após a pandemia, foi cortado todo o suporte que ele me dava em relação aos filhos dele. Então, nos últimos 6 anos, ele não te dá nenhum suporte? Não. Agora, uma nova lei pode mudar casos como o da Persila. Trata-se do Pix Pensão. Antes, a transferência dos valores da pensão alimentícia dependia da vontade do devedor ou ocorria por decisão da Justiça pelo desconto em folha de pagamento. A medida também prevê que quando o pagador não tiver o dinheiro na conta, o sistema bancário poderá converter o valor em penhora ou até mesmo sobre ativos financeiros do devedor, evitando assim novas ações judiciais. O juiz poderá determinar que o valor seja debitado automaticamente da conta do devedor, transferido para a conta do credor. Isso tende a tornar o recebimento mais rápido, reduzir a inadimplência e diminuir a necessidade de novas cobranças judiciais. Mesmo assim, essa transação poderia levar dias, mas agora, com o Pix, será instantânea. Caberá à instituição financeira fazer o débito na conta do devedor nas datas definidas pela Justiça. É uma espécie de Pix pré-programado. Para a Persila, a participação do genitor na vida dos filhos não deveria ser uma exigência legal, mas sim um comportamento espontâneo. A partir do momento que você coloca uma criança no mundo, você sabe a responsabilidade. Como a gente fala, eles não pediram para ver o mundo. Então, não só eu como assumi o papel de mãe, e gostaria que vários genitores também assumissem o papel de pai. Em Belo Horizonte, uma fiscalização de rotina em um ferro velho levou a polícia a uma fazenda de mineração clandestina de criptomoedas, principalmente bitcoins. Para manter a estrutura, o local usava gatos de energia que causavam prejuízo de milhares de reais. Por fora, uma construção humilde onde funcionava um ferro velho em uma comunidade carente na região oeste de Belo Horizonte. Mas no segundo andar do imóvel, policiais militares encontraram uma estrutura sofisticada, avaliada em mais de R$200 mil só em equipamentos. No local funcionava por 24 horas, 7 dias na semana, um esquema ilegal de mineração de bitcoins. Eram 15 aparelhos e 3 servidores, avaliados em R$8 mil cada um. A instalação, segundo a polícia, foi feita por profissionais e era mantida por ligações clandestinas de energia elétrica. O gato causava um prejuízo de R$60 mil todos os meses, só com o consumo de luz que não era pago. O suspeito de ter um envolvimento com esse caso foi preso. É um funcionário de 38 anos desse ferro velho que preferiu permanecer em silêncio. Segundo o boletim de ocorrência, os militares davam apoio a fiscais da prefeitura em um trabalho de fiscalização de rotina em ferros velhos. Um amontoado de fios de cobre sem procedência já levantou suspeita e, durante a verificação, foi localizada a central de mineração de criptomoedas. Todo o material... Olha, muita atenção com esses golpes. Uma quadrilha de agiotas formada por brasileiros, venezuelanos e colombianos tem levado terror para centenas de pessoas em vários estados do país. As vítimas relatam cobranças com juros abusivos, ameaças e agressões dos agiotas. Nas redes sociais, os criminosos publicavam vídeos com ações de violência para intimidar quem estava devendo. Anda logo, senhor. O que eu fiz? Como é seu nome? Qual é o seu nome? Eu vou pagar, mano. Vai pagar? Eu vou pagar agora. Eu vou pagar agora. Eu vou fazer o Pix. Segura. Um comerciante de São Paulo, que não será identificado, pegou R$6 mil emprestado e passou a ser perseguido por não conseguir quitar a dívida. Chega um ponto de tanta pressão que você fala, não consigo pagar eles. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. Eu vou fazer uma besteira. Eu quase fiz mesmo. Quase. Mas eu não recomendo, não pega. Em maio, uma operação na Grande BH levou para a cadeia 14 agiotas. Segundo a Polícia Civil, o grupo era formado por brasileiros, colombianos e venezuelanos.
Os suspeitos atuavam há mais de 5 anos emprestando dinheiro com juros diários de até 30%. No total, 340 pessoas denunciaram ações criminosas da quadrilha. Quando a dívida se tornava insustentável, eles roubavam bens dos comerciantes, invadiam casas, ameaçavam via mensagem de WhatsApp, praticando então extorsão, perseguiam familiares, tiravam foto do local de trabalho, da residência, ameaçavam parentes. O crescimento da ação de agiotas que oferecem dinheiro imediato e sem comprovação de renda ocorre em um período de grande endividamento da população brasileira. Em junho, mais de 80% das famílias estavam com a renda comprometida com financiamentos, faturas de cartão de crédito ou empréstimos. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o maior vilão é o cartão de crédito, presente em 84% dos casos de endividamento. 12% das famílias afirmam não ter condições de pagar as dívidas em atraso. Você tem uma facilidade grande de fazer essa dívida e, obviamente, depois uma dificuldade enorme de pagá-la, porque o custo dessa dívida em termos de juros é muito alto. O seu limite do cartão de crédito não é um recurso seu, é um recurso do banco para te emprestar. Então, você não pode considerar o limite do cartão de crédito como parte do seu orçamento familiar. Automobilismo. Nesta sexta rolou a corrida 1 da etapa de Cuiabá da Copa HB20, com novidade em um esquema daqueles para a corrida 2. Veja só. Eu amo isso aqui. Deus é bom demais comigo, cara. Só gratidão. Não tem o que falar. Obrigado a todo mundo aí. Estou muito emocionado hoje. Obrigado, cara. Obrigado a todo mundo. Valeu. Essa reação é mais do que justa para o vencedor da categoria Pro, André Bragantino Júnior. Terceiro colocado na classificação, encostou nos líderes ao cruzar a linha de chegada na liderança, nessa que foi a primeira corrida noturna da história da Copa HB20. Na elite, Alisson Milo desbancou os favoritos ao título. Já na categoria Super, Rodrigo Cartolano saiu da 7ª posição para a vitória. A Super Feminina teve Mica Peixoto, mais uma vez, cruzando a linha de chegada na primeira posição, se isolando na busca pelo título. Com a competição na reta final, nada melhor do que acompanhar toda essa adrenalina com a gente, né? Você confere tudo da Corrida 2 nesse domingo, a partir das 2h da tarde. Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesse sábado. Uma ótima noite para você, um bom domingo.